Bom dia, pessoal da primeira série. Bom, vamos iniciar então as nossas aulas com um assunto novo, né? Ao longo do terceiro e quarto bimestres, nós vamos ficar estudando uma outra área da física que tem a ver com a mecânica que nós estávamos estudando já no primeiro e no segundo bimestre, tá? Só que é uma área que ela tem uma característica especial. Ela é nova e ela é velha. É a astronomia. O nome é relativamente recente, mas a ciência é extremamente antiga. Tá? E vocês receberam 2 textos resumo, tá? Para orientar o estudo de vocês. O texto 09, semana passada, e o texto 010, esta semana. Tá? O texto 09 da semana passada é mais uma preparação, né, que fala a respeito das origens da astronomia. Tá? E o texto 10, o resumo 10 para esta semana, tem a ver com as noções básicas, né? Termos relativamente novos, provavelmente vocês já ouviram falar, mas não tem um conhecimento mais exato, mais científico do significado desses termos. Por isso que a gente vai gastar algum tempo agora no início do curso de astronomia para tirar essas dúvidas e dizer exatamente o que significa cada termo. Porque vocês sabem, em ciência, cada termo tem que ter um significado específico para evitar confusões. Tá? Bom, por que eu falei que a astronomia é uma ciência velha e nova ao mesmo tempo? Porque a astronomia tem a idade da civilização humana, da humanidade. Desde que o ser humano começou a raciocinar, ele se via admirado à noite. Tá? Porque o céu muda radicalmente entre o dia e a noite. Durante o dia, graças à iluminação do sol, nós vemos luz por todo lado, um céu azulado, e no máximo com algumas nuvens. Ou nas regiões mais setentrionais, mais extremas do norte e do sul, ou em épocas de inverno, o céu fica bem nevoado e cinzento, mas apenas isso. À noite não. À noite, em condições razoáveis, o céu fica estrelado. E mais do que estrelado, o céu apresenta movimentos. E isso sempre suscitou a imaginação do ser humano. Quando o ser humano ainda não tinha condições de desenvolver uma ciência, ele buscava explicações místicas, divinas, para aquilo que ele não conseguia explicar com o seu conhecimento atual. Então, o que ele imaginou? Como o céu era algo muito bonito, é difícil você encontrar uma pessoa que diga que o céu noturno é feio. As estrelas, as nebulosas que se vê, os fenômenos que se vê no céu à noite, é quase que uma unanimidade para a humanidade, ao longo de toda a sua história, que é algo muito bonito. Tá? Então, o ser humano, ele automaticamente começou a associar o céu à morada dos deuses, nas mais diversas mitologias. Tá? Tanto as mitologias ocidentais, às quais nós pertencemos, na civilização ocidental, quanto as orientais também. Sempre imaginaram o céu como a morada dos deuses. E, portanto, os fenômenos que se via no céu eram fenômenos divinos. Então, as estrelas representavam seres mitológicos, seres divinos. E tudo que se via no céu. Um eclipse, por exemplo, era sempre um evento catastrófico que aterrorizava as pessoas quando elas viam a lua sendo escurecida, ou, no caso do dia, o sol no eclipse solar. Sempre gerava muita aflição. Cometas, então, a passagem próximo da órbita terrestre de cometas e asteroides sempre suscitavam desespero nas civilizações, porque era algo incompreensível e quando o ser humano não compreende algo, ele teme. É uma característica de sobrevivência instintiva do ser humano.
aí de muitos animais também, não só do ser humano. Temer o desconhecido. Tá? Então, logo no início, o ser humano tentou dar explicação ao que ele via no céu. E acreditava que os fenômenos astronômicos tinham influência na vida diária das pessoas. Então, isso tem a ver com a origem de uma outra corrente de pensamento que não é científica, tá? É pseudociência, sem querer desmerecer, mas não é ciência, chamada astrologia. Então nós temos que diferenciar muito bem essas duas coisas, que embora tenham a mesma origem, são radicalmente diferentes. A astrologia é uma crença, não uma ciência. É uma crença que a vida das pessoas é influenciada pelo posicionamento dos astros no céu. Ponto. É uma crença. Tem como provar? Não, por isso que não é ciência. Você acredita ou você não acredita. Não tem como ser provado. Tá? Já a astronomia é uma ciência, porque ela estuda o comportamento dos corpos celestes, ou seja, os corpos que estão no céu. Tá? Ela estuda o comportamento, tenta descrever, compreender e predizer esse comportamento e suas implicações entre os próprios corpos e, eventualmente, para nós próprios. Tá? Então ela é passível de testes, ela é passível de comprovação ou refutação. Tá? Então, a astronomia é uma ciência. E em física a gente estuda astronomia. A astronomia ela é um ramo que se diferenciou relativamente recente, em época recente, da própria física. Tá? Nas grandes civilizações do passado, os templos sempre tinham terraços de observação astronômica para interpretar o quê? Interpretar as mensagens divinas. Então os sacerdotes observavam o céu, né? E tentando observar o céu e descrever os movimentos, eles faziam uma interpretação mitológica desse céu. Então no começo não dava para diferenciar astrologia de mitologia, de astronomia. As coisas estavam muito misturadas. Mas a partir da Idade Moderna, né, houve uma separação muito grande a partir do Renascimento, né, a partir da prevalência do raciocínio lógico para interpretar a natureza, né, do movimento humanístico, né, da Renascença, resgatando ideais gregos, né, dos grandes pensadores gregos. Tá? A astronomia começou a aflorar baseado nos conhecimentos físicos. Lembrando, a física é a ciência que descreve o movimento dos corpos, de qualquer tamanho. A astronomia estuda corpos celestes, normalmente corpos do tamanho de planetas para cima. Então, corpos de enormes dimensões. Então, nesse sentido, a astronomia saiu como um apêndice da própria física. Tanto é que para você fazer astronomia, você tem que estudar muita física antes. Tá? Para conseguir dar uma interpretação científica a esses corpos que existem aí pelo espaço, pelo universo. Tá bom? Então, nesse sentido é que eu digo que a astronomia é uma ciência nova e velha. Né? Na sua roupagem moderna, atual, ela é nova. Porém, a sua origem, seu nascimento é muito antigo e misturado às crenças religiosas. Portanto, misturada com a astrologia. Hoje em dia, a astronomia, tá? E a astrofísica, que é praticamente uma irmã gêmea da astronomia. Tá? A astrofísica tenta descrever os fenômenos de formação e de comportamento. A astronomia tenta descrever só o comportamento e não as origens em si. Mas as duas são muito semelhantes, são praticamente gêmeas. Tá? Tanto é que o astrofísico ele é astrônomo e o astrônomo geralmente é astrofísico junto. Eles estão muito misturados. Tá? E, inclusive os cursos
de formação científica específicos são muito semelhantes entre si. Tá? Tem uma pequena diferenciação. O astrofísico vai mais para o lado da química, né? Da química da formação celeste. Né? E o astrônomo vai mais para o lado da física, da mecânica celeste de comportamento e movimentação. Tá? Mas é muito semelhante. Já não tem nada a ver com a astrologia moderna. Astrologia moderna não é ciência. É quase como uma religião. Depende da crença, da fé. Tá? Na segunda parte da aula, só para reforçar, tá? Então nós vamos estudar astronomia e um pouquinho de astrofísica. Não vamos ver nada de astrologia, tá? Quais são as diferenças? Primeiro, eu já reforcei, astrologia não é ciência. Por quê? Porque você não tem como provar. Depende de você acreditar ou não nos astrólogos e na influência dos astros sobre o seu dia a dia. Por exemplo, só olha o seu signo e diz que hoje é um dia favorável a você encontrar o amor de sua vida e que para isso você deve usar roupas de cor amarela no dia de hoje. Tem como provar isso? Não. É uma afirmação que depende da fé da pessoa para acreditar nela. Não tem como provar se é uma afirmação certa ou errada. Será que todo mundo que nasceu na mesma hora, no mesmo dia, portanto pertencente ao mesmo signo, no dia de hoje deve usar amarelo para que as coisas deem certo para o seu coração, seu lado romântico? A lógica diz que não. Né? A lógica diz que não. Porque senão os seres humanos seriam criaturas determinísticas. Mas não vou entrar no mérito disso daí. Tá? Então é como se fosse uma espécie de religião. Você não consegue provar se uma religião está certa ou errada. Depende da sua crença, da sua fé na seita, né? Na religião, tá? Naquele corpo de ideias, naquela filosofia de pensamento. Tá? Já a astronomia e a astrofísica são ciências, porque você pode fazer suposições, testar essas suposições, se elas estiverem erradas, você as abandona. Se elas estiverem certas, você as mantém para desenvolver aquele corpo de pensamentos. Então, ciência pode e deve ser testada. Crença, religião, não se testa, não se tem como. Não dentro dos critérios científicos, tá bom? Nada contra, só que a minha aula não é de astrologia, de astronomia e astrofísica. Bom, e eu já falei um pouquinho sobre isso no vídeo anterior, né? Sobre astronomia e astrofísica. O que vem a ser as duas? As duas estudam os corpos celestes, mas tem uma diferença sutil, porém importante entre as duas. Não existe astrofísico que não saiba um pouco, na realidade bastante, de astronomia e vice-versa. Também não existe astrônomo que não saiba um pouco para eles, né? Para nós é bastante, de astrofísica. Qual é a diferença crucial? De uma maneira muito simples, tá? Sem querer ofender nenhum astrônomo e nenhum astrofísico que porventura ache que essa explicação é muito simples. Tá? É uma explicação a nível de ensino médio. Tá? A astronomia, ela se preocupa mais com a mecânica do movimento dos corpos, das órbitas, do posicionamento, das rotações dos corpos celestes. Ou seja, ela estuda mais a posição que os corpos ocupam na chamada abóbada celeste, é o céu, né? Como a gente olha, que a gente imagina que o céu seja uma esfera em torno de nós. Está muito longe disso, né? É um espaço em torno de nós, mas tudo bem. Né? Então ela se preocupa com a posição e o movimento desses corpos. Tá? Basicamente. A astrofísica se preocupa com isso também. Mas o cerne, o núcleo, tá? Do seu pensamento é a procura da origem dos corpos celestes, como eles nasceram, se formaram, como eles evoluíram até o estado em que nós os observamos
e como eles funcionam para serem assim. Para isso, eles precisam de um estudo profundo da físico-química. Então já não é só física, não é só química, é uma mistura bastante complexa das duas ciências. Né? A formação dos elementos químicos. Quem explica por que existem elementos químicos é a astrofísica. Quem explica por que uma estrela brilha e de que cor ela vai brilhar é a astrofísica. Quem explica a duração da vida de uma estrela, porque estrelas têm vida, elas nascem, crescem, se desenvolvem, envelhecem e morrem, por incrível que pareça, é a astrofísica. Tá? Então, essa é a diferença básica entre astronomia e astrofísica. Filme de ficção científica adora usar isso daqui, ó. Astronomia e astrofísica. Muitas vezes de maneira certa, mas também muitas vezes de maneira errada. E estudando vocês vão perceber que muito filme que a gente assiste é um verdadeiro absurdo. Tem erros enormes em termos de ciência. É legal só para passar tempo. Mas uma pessoa que saiba um pouco de física e assista os filmes percebe rapidamente os erros do roteiro, os absurdos que existem lá. Tá bom? Então, essa é a diferença básica. Tá? No próximo vídeo, nós vamos avançar na terceira parte da nossa aula. Tá? Ainda falando um pouquinho sobre o resumo 09, que fala simultaneamente um pouco de astronomia e um pouco sobre astrofísica de maneira bem introdutória, nós temos algumas informações bem rápidas, bem superficiais a respeito das origens e da importância. Eu já comentei com vocês, né? Origem, tá? Chega até a antiguidade, o início da civilização humana, né? A época em que nós não tínhamos nem nações ainda, tínhamos tribos, né? Bem nos primórdios, pouco depois da descoberta e domínio, descoberta não, mas domínio do uso do fogo. Né? Quando o ser humano observou o céu e tentou entender o que eram aquelas luzes lá em cima. Né? Imaginava-se que só havia luzes, que cada luz descrevia uma divindade. Né? Na antiguidade, como eu já disse, a astrologia estava muito misturada com a astronomia e a astrofísica. Não dava para separar um do outro. Tá? Tanto que os sacerdotes estudavam matemática, a matemática da época, obviamente, né? Estudavam a astrologia, né? Para tentar interpretar as mensagens das divindades que eles observavam nos céus, né? Os famosos presságios divinos. Tá? E eles observavam no céu e a sua interpretação era uma interpretação eivada de misticismo. Misticismo não em sentido pejorativo. São de elementos místicos, religiosos, misteriosos. Tá? É nesse sentido que eu uso a palavra misticismo. Tá? Então, eles imaginavam que aquelas formas no céu representavam divindades. Tá? Então, por exemplo, as constelações representavam divindades. Já devem ter falado do cinturão de Órion. Né? O caçador Órion é um caçador da divindade grega. Né? Diana caçadora, constelação da Ursa Maior, da Ursa Menor, né? Constelação de Câncer, né? Constelação de Áries, Touro, Gêmeos, Peixes, Sagitário, Virgem. Eram imagens que eles imaginavam ver no céu, ligando estrelas entre si. O Cruzeiro do Sul, por exemplo, né? Pertence a esse tipo de coisa. Você acha que tem uma cruz realmente flutuando no céu? Não, né? Aquelas 5 estrelinhas lá, eles imaginaram linhas ligando as estrelinhas e que aquilo representava um cruzeiro, né? Uma cruz. Mas é óbvio que não tem uma cruz flutuando no céu. Hoje nós sabemos disso, mas antigamente eles acreditavam piamente nisso. A constelação das Três Marias, a origem é no conceito divino da Virgem Maria. Tá? Então tem tudo isso daí. Tá? Então, não é à toa que muitos nomes de constelações, de planetas,
de satélites mais antigos que foram observados no início da civilização têm nomes das divindades daquela sociedade que primeiro a observou e acabou por batizá-la. Né? Por exemplo, Vênus. O que é Vênus? É o segundo planeta do Sistema Solar, né? A terceira é a Terra. O que significa Vênus na mitologia grega? É um nome grego. É a deusa do amor. Porque Vênus, observado com atenção, ele fica levemente azulado. E eles associaram essa cor e esse corpo à divindade deusa do amor. Marte, observado, tem uma coloração avermelhada. Né? E o vermelho é um tom vibrante, um tom de guerra. Os guerreiros usam muito vermelho. E então associou-se esse corpo celeste à divindade Marte, o deus da guerra. Tá? E a guerra leva a muita dor, a muito sofrimento, a muito desgosto, a muitos horrores. Né? Então, deu-se o nome de Phobos e Deimos aos dois satélites, às duas luas naturais que acompanham Marte. Phobos e Deimos, traduzindo do grego para o português, quer dizer medo e terror, que são os frutos da guerra. Então o medo e o terror acompanham o deus da guerra. Tá? Tudo dentro do misticismo das divindades greco-romanas. Obviamente, em outras civilizações, os nomes das constelações são diferentes, as constelações são diferentes, os corpos celestes são diferentes. É que nós somos muito influenciados pela mitologia greco-romana. Né? Por isso que nós usamos esses nomes. Acabou sendo a mitologia predominante, mas no Extremo Oriente as constelações são diferentes, com nomes diferentes. Tá? Que nós somos da civilização ocidental. Tá? Mas em cada civilização os nomes dos corpos celestes são diferentes. Hoje em dia, em ciência, isso não acontece mais. Tá? É uma coisa só para o planeta inteiro. Tanto é que não se dá mais nome para, vamos dizer, corpos celestes. Quando é descoberto um corpo celeste novo, se dá um nome em código para ele, uma sequência de letras e números. Eventualmente, o descobridor pode dar o seu sobrenome para o corpo, o seu sobrenome. Mas ninguém põe mais nome de divindade nenhuma em corpo celeste. Descobriram um asteroide ou um cometa novo. Vou pôr esse asteroide com o nome de São Miguel. Não, ninguém faz isso. Por exemplo, se eu sou um astrônomo, me chamo Adriano Vieira de Carvalho, aí eu observo um novo corpo celeste, um novo cometa. Eu dou um nome código, existem as tabelas certinhas, a sequência, tem um jeito certo de dar esse código para esse cometa, e se eu quiser posso colocar o meu sobrenome no cometa. Então, por exemplo, Carvalho AD70291. Por exemplo, tá? Tem o nome do descobridor e a sequência alfanumérica, tá? Desse corpo. Se eu não quiser pôr o meu nome, tudo bem, mas a sequência alfanumérica é obrigatória. O nome é optativo, a sequência não. Tá? É assim que funciona. Uma outra coisa que a gente tem que observar, e isso é muito importante, tá? A importância da astronomia e da astrofísica. Bom, antigamente a importância era de origem divina, mas não é só isso. A observação do céu tem a ver com o calendário. Só para me saber o dia da semana? Não. Para saber quando o ano inicia novamente. Sabe por quê? O ser humano, para se alimentar, para sobreviver, precisa se alimentar. E isso sempre foi um grande problema para o ser humano. E a produção de alimentos é complicada. Você não pode plantar qualquer alimento em qualquer época do ano. Tem algumas coisas que, se você plantar em determinada época, a colheita é muito ruim. Você passa o ano todo cuidando daquela colheita, cultivar, aí na hora da colher a safra, o resultado é horrível. E antigamente, quando a colheita falhava, pessoas morriam de fome. Não dava para comprar alimento em outro lugar, não. Na realidade, nem se comprava alimento, você tinha que plantar para viver.
né? O comércio era bem reduzido, não tinha supermercado, não tinha nada. Você tinha a sua plantação e tinha que se virar. Então você tinha que saber a época do ano certa para plantar. Porque tinha a época certa de chover. Tem planta, né, que se chover demais não produz. Se chover de menos também não. Se fica muito quente, se fica muito frio, então você tem que ter a capacidade de predizer as condições climáticas, né, as estações do ano. A criação de animais também. Hoje em dia nós temos animais que já estão há milhares de anos sendo adaptados às nossas condições. Mas antigamente, tá, muitos animais só entravam em época de reprodução em momentos específicos do ano. Todos os filhotes nasciam na mesma época. Hoje em dia você cria um porco, a porca entra no cio a cada 1 mês e meio. Não tem problema, mas não é uma porca selvagem, é uma porca já evoluída, desenvolvida, selecionada geneticamente. Você vai pegar um porco selvagem, um javali, a fêmea só vai entrar em cio para acasalar em determinada época, tá, do ano. Não adianta, é só naquela época. Então você tem que estar prevendo, você está criando seus porcos lá selvagens, rudimentares. Você tem que saber a época certa que você junta o macho para fazer a cobertura. Senão você perde a cobertura, aquela fêmea naquele ano não vai produzir e aí você não vai ter o seu suprimento de carne. Isso ocorria com gado selvagem domesticado, com cavalos selvagens, muares, né? Cabritos selvagens, ovelhas selvagens, né? Tem tudo isso a ver. Então havia necessidade de um controle de calendário para controlar o plantio e as colheitas e a criação animal também. Principalmente plantio e a colheita. Tá? Outra coisa extremamente importante, o posicionamento geodésico. Isso quer dizer navegação, gente, para você saber se orientar enquanto você está andando. Antigamente não tinha estrada, não tinha nada, você andava no meio de uma mata, né? De um campo, de um descampado. E você se guiava pelo sol durante o dia e pelas estrelas à noite. Né? Como que você não perdia a rota? Você tinha que saber o seu posicionamento. Quem já assistiu aquele desenho Moana? Né? Aquele desenho da Pixar, Moana. Você via que ela foi ensinada a navegar olhando as estrelas à noite, colocando a mão, ligando a... Bom, gente, agora é mais especificamente, realmente, sobre o resumo número 10, tá? Que são alguns termos básicos na área de astronomia e astrofísica que a gente tem que ter bem definidos, tá? E isso, inclusive, vai cair na nossa avaliação, tá? Para compreender os estudos daqui por diante. Porque se a gente começar a misturar esses nomes aqui, faz uma confusão terrível e vai atrapalhar tudo, tá? Tem que ter um significado bem específico cada um deles, tá? Então, a gente começa sempre pelo termo universo. O que é o universo? Uni quer dizer único, verso quer dizer existência. Quer dizer tudo o que compõe a nossa existência. Tudo que tiver à nossa volta é o universo. Ou seja, o universo é um coletivo. É um conjunto de tudo que pode ser observado e de tudo que ainda será observado. O que a gente sabe que existe e o que existe a gente ainda não descobriu, não entendeu, não sabe. Tá? Então, o universo é a coletividade da existência. Tudo que existe está dentro do universo. Nada que exista está fora do universo. Tá bom? Não misture com as coisas de ficção científica da Marvel, DC Comics, do multiverso. Aí é coisa que está ou no campo da ficção científica ou então no limite da pesquisa astrofísica, cosmológica. Tá? Então não misture. Vamos ficar só nisso daqui que é o nosso feijão com arroz. O universo é tudo que existe, mesmo que ainda não tenha sido descoberto. Tá bom? Sistema solar. Quando se usa em física o nome sistema, sempre é um conjunto. Solar tem a ver com o Sol, nossa estrela. Tá? Então, o sistema solar é o conjunto de corpos que existem orbitando a estrela chamada Sol. A nossa estrela, o nosso Sol. Tá? Isso é o significado do termo sistema solar.
Tá bom? Então, no sistema solar tem a estrela central, que é o Sol, tem os planetas, tá? Tem os satélites naturais dos planetas, tá? Tem os cometas, os asteroides desse sistema, tá? Ou seja, todo esse conjunto compõe o chamado sistema solar. Tudo que orbita o nosso Sol, tá bom? Nebulosa. O termo nebulosa vem de nebula, do latim, que quer dizer nuvem. Tá? Só que não é uma nuvem como essa que a gente observa no céu. Tá? A nebulosa é como se fosse uma nuvem de gás, mas é gás interestelar. Então são nuvens gigantescas, maiores que o Sol. Tá? São nuvens do tamanho do nosso sistema estelar, do nosso sistema solar, tá? E até mesmo bem maiores, tá? Que tem nuvens de gás que existem aí pelo universo. Então os astrônomos, quando apontaram os telescópios no início da pesquisa astronômica, eles viram coisas parecendo nuvens, semelhantes a essas daqui que a gente vê aqui no nosso céu. Porém, são coisas diferentes, porque não são nuvens de vapor de água, são nuvens de gases. Que gases? Existem vários, mas principalmente hidrogênio e hélio. Tá? Desculpe. São os gases primordiais, tá? São os gases mais simples que existem, os elementos químicos. Primeiro, número 1 e número 2 da tabela periódica são os átomos menores e mais simples, os primeiros que se formaram desde o nascimento do universo. Porque o universo nasceu, tá, gente? Por incrível que pareça. Estrela. O termo estrela, de uma maneira bastante simples, tá? Estrelas são corpos celestes que produzem sua própria luz. Eles emitem luz, eles não refletem, tá? Um exemplo, o Sol. O Sol é uma estrela, é a estrela do nosso sistema solar. Cada um daqueles pontinhos de luz que você olha no céu, tá? Aqueles que brilham, são estrelas. A quantidade de estrelas é tão grande, existe muito mais do que a gente consegue observar. Porque a gente só consegue ver com a nossa vista, né? A visão desarmada, as estrelas mais próximas. Mas conforme você vai usando um telescópio cada vez mais sensível, você consegue ver um número cada vez maior de estrelas. As últimas contagens já davam a ordem de coisas parecidas com 100 bilhões de sóis. Tá? 100 bilhões de estrelas. E cada vez que a tecnologia melhora, a gente descobre que a quantidade é ainda maior. Então tem uma quantidade absurdamente alta de estrelas por aí. Tá? Conforme a gente enxerga mais longe, a gente acha uma quantidade ainda maior de estrelas. Tá? Essas estrelas, elas são esferas, corpos esféricos, muito grandes. Tem de vários tipos, nós vamos estudar futuramente, tá? Mas tem de vários tipos. Todas elas são formadas de plasma. O que é plasma? É um gás ionizado hiperaquecido. Traduzindo, tá? Chama. Fogo é um gás. É um plasma. O fogo é um plasma. Tá? Então, são corpos feitos disso. Eles não são físicos. Assim, densos, que eu bato neles assim. São gás. Só que é um gás como se estivesse pegando fogo. Só que é um fogo diferente. O fogo do fogão é combustão. Né? Esse não. Esse é um fogo gerado por fusão nuclear. Átomos que batem com tanta violência uns aos outros que eles grudam um ao outro, formando um átomo mais pesado. Um átomo maior. Então imagina uma bolinha de hidrogênio, um átomo de hidrogênio, vindo contra outro átomo de hidrogênio. Uma velocidade altíssima, tão grande que quando eles batem, eles não se desligam mais, eles ficam presos. Formando um átomo que é maior. É a soma desses outros dois. Né? É o átomo de hélio. Dois átomos de hidrogênio fundindo formam um átomo de hélio. Nesse processo eles liberam energia. Essa energia é o que a gente vê na forma de luz e as demais radiações. Raio-X, gama, ultravioleta, calor.
Tá? É esse processo que mantém as estrelas vivas. Quando acaba essa fusão, a estrela morre, ela apaga. Tá? Continuando, nós falamos de sistema solar. É o sistema da nossa estrela com os corpos que orbitam essa estrela, né? Beleza. Então, o nosso sistema solar é um caso especial de sistema estelar. Ou seja, qualquer estrela aí fora que tenha outros corpos circulando em torno de si é chamado de sistema estelar. Inclusive, existem sistemas estelares que são muito frequentes de não uma estrela, como é o caso do nosso, mas de 2 ou 3 estrelas. São chamados sistemas binários de 2 estrelas ou sistemas trinários de 3 estrelas. Eu não tenho certeza se já foi observado algum sistema quaternário, mas binário e trinário com certeza já foram observados sim. Então tem vários sistemas estelares. Nós já estamos em quase 1.000 planetas descobertos, fora do sistema solar. Tá? Então tem uma quantidade absurdamente grande de sistemas estelares por aí, com certeza. Tá? Semelhantes ao nosso. Semelhante não é igual. Tem características parecidas, mas não quer dizer que tem uma outra Terra igualzinha à nossa, com água azulzinha e tal. Tá? São outros planetas com outra constituição química, parecida, mas não igual, que circulam a outra estrela ou um conjunto de estrelas. Tá bom? E esse é o significado do sistema estelar. Planeta. Nós temos um excelente exemplo de planeta. A Terra. A Terra é um planeta. Né? É um corpo de grandes dimensões, não pode ser pequenininho. Tem que ter formato esférico. Não pode ser outro formato, tem que ser esférico, como é o nosso. Né? E ele não emite luz própria, ele reflete a luz. Tá? Então, que planetas a gente tem? Os mais comuns que a gente conhece é a Terra, né? Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Né? Plutão já não é mais planeta, foi desclassificado. Por quê? Plutão, o fogo do fogão é combustão. Né? Esse não. Esse é um fogo gerado por fusão nuclear. Átomos que batem com tanta violência uns aos outros que eles grudam um ao outro, formando um átomo mais pesado. Um átomo maior. Então imagina uma bolinha de hidrogênio, um átomo de hidrogênio, vindo contra outro átomo de hidrogênio. Uma velocidade altíssima, tão grande que quando eles batem, eles não se desligam mais, eles ficam presos. Formando um átomo que é maior. É a soma desses outros dois. Né? É o átomo de hélio. 2 átomos de hidrogênio fundindo formam um átomo de hélio. Nesse processo eles liberam energia. Essa energia é o que a gente vê na forma de luz e as demais radiações. Raio-X, gama, ultravioleta, calor. Tá? É esse processo que mantém as estrelas vivas. Quando acaba essa fusão, a estrela morre, ela apaga. Tá? Continuando, nós falamos de sistema solar. É o sistema da nossa estrela com os corpos que orbitam essa estrela, né? Beleza. Então, o nosso sistema solar é um caso especial de sistema estelar. Ou seja, qualquer estrela aí fora que tenha outros corpos circulando em torno de si é chamado de sistema estelar. Inclusive, existem sistemas estelares que são muito frequentes de não uma estrela, como é o caso do nosso, mas de 2 ou 3 estrelas. São chamados sistemas binários de 2 estrelas ou sistemas trinários de 3 estrelas. Eu não tenho certeza se já foi observado algum sistema quaternário. Mas binário e trinário, com certeza já foram observados sim. Então tem vários sistemas estelares. Nós já estamos em quase 1.000 planetas descobertos, fora do sistema solar. Tá? Então tem uma quantidade absurdamente grande de sistemas estelares por aí, com certeza.
tá? Semelhantes ao nosso. Semelhante não é igual. Tem características parecidas, mas não quer dizer que tem uma outra Terra igualzinha à nossa, com água, azulzinha e tal. Tá? São outros planetas com outra constituição química, parecida, mas não igual, que circulam a outra estrela ou um conjunto de estrelas. Tá bom? E esse é o significado do sistema estelar. Planeta. Nós temos excelentes exemplos de planeta. A Terra. A Terra é um planeta. Né? É um corpo de grandes dimensões, não pode ser pequenininho. Tem que ter formato esférico, não pode ser outro formato, tem que ser esférico, como é o nosso. Né? E ele não emite luz própria, ele reflete a luz. Tá? Então, que planetas a gente tem? Os mais comuns que a gente conhece é a Terra, né? Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, né? Plutão já não é mais planeta, foi desclassificado. Por quê? Plutão não é exatamente esférico. Além de ser pequeno, ele não é bem esférico. Ele parece mais um asteroide, ele tem formato irregular. Planeta a gente pode ter de dois tipos, que a gente conhece, né? Planetas rochosos, o nome já diz, são planetas sólidos, densos, basicamente de rocha, que é o caso da Terra, é o caso de Marte, é o caso de Vênus e é o caso de Mercúrio, tá? No nosso sistema solar. Ou pode ser planetas gasosos, tá? Formados basicamente de gás, que nós temos também no nosso sistema. São os chamados gigantes gasosos do nosso sistema solar. Gigantes porque são muito grandes, centenas de vezes maior que o nosso planeta, e formados basicamente de gás. Nós temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Eles têm um centro rochoso? Acredita-se que sim, mas a maior parte deles é formado por gases. Tá? Satélite. Satélite, nós também temos um exemplo de satélite natural. Podemos ter dois tipos de satélite, o natural e o artificial. É fácil de diferenciar um do outro. Natural existe a despeito do ser humano. Artificial foi criado pelo ser humano. Tá? Qual é o satélite natural mais famoso para nós? A Lua. A Lua é um satélite que é natural, não foi o homem que fez, né? E ela circula, ou seja, tem uma órbita em torno do planeta Terra. Tá? Então a Lua é o nosso satélite. Mas satélite tem um significado mais abrangente. É um corpo que tem órbita em torno de qualquer outro. Então a Lua tem uma órbita em torno da Terra, não tem? Mas a Terra também não tem uma órbita em torno do Sol? Tem, né? Cada vez que completa a órbita, passa um ano. Né? Então, a órbita que eu me refiro é o caminho, é a volta que ela faz em torno do outro corpo. Tá? Então, a Terra é satélite natural do Sol. Então, veja só. Lua é satélite natural da Terra. A Terra é satélite natural do Sol. Tá? A Lua, enquanto dá volta em torno da Terra, também dá volta em torno do Sol. Então a Lua, ela é satélite da Terra e também é satélite do Sol. Todos os planetas do Sistema Solar são satélites naturais do Sol. Tá? A Estação Espacial Internacional, que está fazendo órbita em torno da Terra, né? Ela está numa posição lá no espaço, a 400 km de altura, tá? E está fazendo órbitas em torno da Terra. Então, a Estação Espacial Internacional, ela é um satélite artificial da Terra. Artificial porque é feito pelo homem, mas ela está em órbita da Terra, então é um satélite da Terra. E, enquanto ela dá órbitas na Terra, também faz órbitas em torno do Sol. Então, é um satélite artificial do Sol também. Tá? Então, lembrando, satélite é um corpo que faz órbitas em torno de outro. Asteroide e cometa, o pessoal mistura muito um do outro. Né? Nós vimos no vídeo
do último dia dos dinossauros, um asteroide caindo na Terra. Não vimos um cometa. Qual é a diferença? Simples. Asteroide, o núcleo dele é rochoso. É uma rocha, uma pedra. Pode ser de tudo quanto é tamanho, tá? Pode ser desde uma pedra microscópica, tá? Que é chamado de meteorito, né? É meteorito quando entra na atmosfera, né? Até pode ter centenas de quilômetros de diâmetro. Esse do dia dos dinossauros que vocês viram, ele tinha só 10 quilômetros de diâmetro, mas pode ter asteroides muito maiores. Tá? São rochosos, são rochas, que quando entra na atmosfera, pegam fogo, devido ao atrito com o ar, devido à grande velocidade, ele pega fogo, vocês viram lá no vídeo. Né? Já o cometa, ele é feito de gás congelado. Que gás? Tudo quanto é tipo de gás. Pode ser metano, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, hélio. Mas é gás, é gelo. É gelo. Tá? É gelo. Só que não é gelo de água. Pode até ter um pouquinho de água, mas é alguma coisa congelada. Então não é rocha. Tá? São gases congelados. E aquela cauda que o pessoal costuma desenhar, né, que vê, não é fogo não, gente. Tá? Porque o cometa ele tem aquela cauda no espaço, e no espaço não tem atrito. Tá? Aquela cauda é o gás congelado que acaba sendo descongelado pela radiação do Sol nele. E aí aquela radiação ilumina aquele gás que foi descongelado e mostra como se fosse uma cauda. Mas aquilo não é fogo, é gás descongelado. Tá? Então, ele se aproxima do Sol, a radiação do Sol descongela uma parte do núcleo dele. Ou seja, o cometa tem uma vida relativamente curta. Cada vez que ele faz uma volta, uma órbita em torno do Sol, ele perde um pouco de massa. Ele vai derretendo. Diferente do asteroide. O asteroide ele só derrete, entre aspas, né, funde, quando ele entra numa atmosfera de algum planeta e o atrito faz com que ele entre em fusão. Tá? O cometa não. Ele vai descongelando cada vez que se aproxima do Sol. Aí quando ele se afasta do Sol, porque a órbita não é circular, é uma elipse, né? É um círculo bem achatado. Cada vez que ele se aproxima, ele perde um pouco de massa pelo descongelamento devido à radiação solar. Tá? Esses são os termos básicos. Tem outros que a gente vai aprendendo ao longo do curso, tá? Nos próximos meses, tá, gente? Mas isso daqui tem que ficar muito firme na cabecinha de vocês. Então leiam mais de uma vez, resumam, tentem entender. Passei vídeos para vocês assistirem. Se vocês quiserem, pode procurar mais coisa aí na internet para ler, tá? Esses termos têm que ficar muito firmes na cabeça de vocês, porque senão vai misturar tudo e aí não se aprende nada sobre astronomia e astrofísica, tá bom? Dúvidas, basta me procurar.